A verdade é que nem toda empreendedora está travada por falta de estratégia, falta de ideia, ou excesso de estratégias ou excesso de ideias. A verdade é que muitas empreendedoras nem conseguem entender, compreender, assimilar, refletir sobre o porquê sabem tanto, o porquê são tão competentes, o porquê já estudaram tanto e o porquê tem tantos anos já de profissão, muitas delas, tá? E elas não conseguem entender por que estão travadas. Por que não consegue produzir conteúdo? Por que não consegue se expor nas redes sociais? Por que não consegue falar do produto dela? Por que não consegue captar novos clientes? E por que quando os clientes chegam, elas também travam? Elas têm medo de passar um orçamento, elas têm medo de passar uma proposta. O porquê que isso acontece? Ainda me falta alguma metodologia? Ainda me falta alguma estratégia? Ainda me falta alguma ideia? Ainda me falta algum conhecimento para que eu me sinta realmente preparada? Será que ainda me falta uma especialização? Será que depois que se eu fizer X especialização eu vou me sentir pronta e preparada? A verdade, boss, é que não. E nesse vídeo eu vou te explicar o que pode estar por trás dessa insegurança que está travando a sua produção de conteúdo, que está travando a sua exposição, que está travando o seu processo de expor a sua marca, de falar sobre o seu produto para o mundo. Esse é o terceiro episódio da série Por que Empreendedoras Precisam de Terapia. Eu sou psicoterapeuta e mentora de empreendedoras e desenvolvi um processo terapêutico exclusivo para empreendedoras. E neste episódio em específico eu quero te trazer um exemplo de uma das minhas clientes. Durante uma sessão, ela me disse o seguinte: Marjorie, a minha voz parece uma voz de taquara rachada. Eu gravo, mas eu não suporto ouvir a minha voz. Eu não consigo entender por quê. E aí eu fico com essa dificuldade de postar, dificuldade de gravar, dificuldade de produzir. Eu acho que todo mundo vai achar chato, porque eu acho chato. E eu não consigo entender por que acontece. A verdade é que durante a sessão, ela descobriu que havia uma ferida emocional de invalidação que gerou nela uma percepção e um comportamento como uma proteção emocional que toda vez que ela se expressava, ela era rejeitada. Toda vez que ela se expressava, que ela começava a se expor, isso lá na infância, ela era afastada das pessoas que elas amavam. Essa minha cliente específica, durante as sessões, ela se lembrou que era uma criança expressiva, criativa, comunicativa, que gostava de escrever, gostava de se vestir, de escolher as próprias roupas, mas toda vez que isso acontecia, a mãe dizia: "Você está ridícula, para com isso." Ou era como se a mãe a afastasse. Ou em outros casos, ela era ridicularizada, humilhada. E com isso ela foi aprendendo não só a se calar, se excluir, se diminuir, mas ela também foi aprendendo a não gostar de si mesma, a não gostar de tudo aquilo que ela fazia e a mãe rejeitava, a tudo aquilo que ela expressava, que ela criava, mas ao mesmo tempo vinha aquele sentimento de rejeição. Então ela foi se afastando cada vez mais de tudo isso e a mente dela foi fazendo com que ela se esquecesse de todos esses talentos de criatividade, de exposição e passasse a acreditar que tudo isso eram ativos de dores, tudo isso geravam dores. Então, neste caso em específico, porque cada caso é um caso, não faltava ideias, não faltava criatividade, não faltava desejo, não faltava conhecimento, não faltava capacidade. Não era preguiça, não era falta de estratégia, não era falta de disciplina, era algo bem mais profundo. Durante o processo terapêutico, essa cliente descobriu que por trás dessa insegurança existia medo de rejeição. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer uma explicação. Uma certa vez, uma cliente lá da minha comunidade de desenvolvimento e fortalecimento mental e emocional feminino me fez a seguinte pergunta: Marjorie, é verdade que o que me aconteceu na infância, mesmo que eu não me lembre, pode estar interferindo hoje na minha vida adulta? Sim. A psicanálise, inclusive, explica que a infância é um chão que o adulto sempre pisa. É um chão que nós sempre estamos pisando hoje na vida adulta. Por quê? Porque imagina só, nós nascemos com o nosso HD, a nossa mente, limpinha. Então, tudo que nós tivemos como referência, tudo que nós aprendemos por experiência, observação e etc., foi construindo em nós padrões comportamentais, foi construindo em nós crenças, foi desenvolvendo em nós percepções de como as coisas são.
na vida, no mundo. Então, por exemplo, se durante a sua infância você aprendeu que o amor ele é dolorido, ou que o amor ele é escandaloso, ele é explosivo, ele é cheio de brigas e de farpas e etc., na vida adulta você vai replicar isso, porque você acredita que essa é a forma correta de amar. Então, quando alguém te ama de uma forma calma, tranquila, diferente, você até rejeita, você diz, não, isso não é amor. Então, se durante a infância você aprendeu que toda vez que você se expressa, toda vez que você é criativa, toda vez que você se expõe, isso é ridículo, isso é doloroso, isso é vexatório, e você era repreendida, você era rejeitada, você era excluída, você era humilhada. Hoje, na vida adulta, se você não ressignificar tudo isso e não tratar feridas emocionais que foram geradas ali, que foram feitas ali naquele momento, naquela situação específica, que algumas podem ter se tornado situações traumáticas, outras nem tanto, isso vai depender de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, de temperamento para temperamento, depende também da sua linguagem de amor e etc. Então, hoje, na vida adulta, se você não ressignifica e não trata tudo isso, você performa dessa mesma maneira, da forma como está no seu HD, como está registrado no papel A4, entende? Pensa que é o seguinte, a sua mente é um arquivo cheio de informações. Sabe aquelas grandes gavetas de antigamente que a gente puxava assim os arquivos e tinha todos aqueles papeizinhos? Então, é basicamente aquilo. Tudo está guardado, todas as informações estão armazenadas na sua mente, consciente e inconsciente. A maioria delas está no nosso inconsciente. Então, sempre que você precisa tomar uma decisão, sempre que você precisa reagir ou agir, a sua mente consciente busca no seu inconsciente essa informação que está registrada, entende? Então, hoje, no momento que você vai se expor, que você precisa se expor, que você precisa estar diante de uma câmera, que você precisa falar para o público, que você precisa ser criativa, quais são os registros que vêm? De humilhação, de abandono, de rejeição, de repulsa. E aí a sua mente trava. Por quê? Porque ela quer te proteger. É a forma que a sua mente encontra de te proteger. Ela te faz lembrar, mesmo que você não entenda nesse momento agora, porque você não se lembra claramente dos episódios que, enfim, em que de fato essas crenças, esses registros foram feitos, mas a sua mente traz essa crença de que, ei, se você se expor, você se machuca. Ei, se você se expor, você é rejeitada, você é excluída. Ei, se você se expõe, se você é criativa, se você demonstra os seus talentos e criatividade, você será humilhada. Entende? E aí você não entende por que você estuda, por que você aprende metodologias, estratégias e não consegue tirar nada do papel. Você tem muitas ideias, a sua cabeça é uma máquina de ideia. Você é uma máquina de criatividade. Você tem boas ideias para todas as suas amigas. Isso era o que a minha cliente me dizia na primeira sessão. Marjorie, eu sou aquela amiga que ajuda todas as amigas, que tem ideias para todas as amigas. E talvez você seja essa, tá? Que tem solução para todos os problemas das amigas, de todas as amigas, menos para os seus. Na hora que é pra você, você trava. E aí você não consegue entender. E é aí aonde a terapia entra. Para te ajudar a encontrar esses porquês, a tratar e ressignificar tudo isso que te mantém presa ainda como refém desses acontecimentos e assim te destravar para que você consiga alcançar os seus objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Essa é a minha missão como psicoterapeuta e mentora de empreendedoras. Porque muitas mulheres acreditam que precisam de terapia só para sua vida pessoal. Inclusive, eu tenho clientes que quando iniciam um processo de mentoria terapêutica, eu falo, olha só, Marjorie, eu tenho uma terapeuta para minhas coisas pessoas e agora eu tenho você para os meus negócios. Eu acho isso muito engraçado, porque querendo ou não, as pessoas ainda separam, elas acreditam que elas são duas pessoas, duas personas, duas facetas. A mulher que é mãe, que é esposa, que é dona de casa, que é ela mesma, e a empreendedora, a que vai em busca dos seus sonhos. E está tudo bem você pensar assim no primeiro momento, mas entenda que para o seu negócio ser um negócio de sucesso, você precisa se tornar essa mulher de sucesso. E as feridas, os traumas que aconteceram lá na infância, toda a programação que foi registrada na sua mente lá na infância, está te impedindo de ser a empreendedora bem-sucedida e feliz que você sempre sonhou em ser. Então, o meu objetivo aqui, com esse quadro, Por que empreendedoras precisam de terapia, é te trazer clareza. Porque talvez essa seja uma informação que ninguém nunca te passou com esse olhar, com essa perspectiva. Entendeu? Então, voltando lá para minha cliente, o que existia por trás dessa insegurança? O medo da rejeição, existia também o medo do julgamento, existia um histórico de invalidação e, consequentemente, uma mente treinada
para se proteger a qualquer momento. Eu costumo dizer, boss, que quando você não busca curar, sarar, tratar essas feridas emocionais e esses traumas que te paralisam, o que acontece é que você passa a se tornar uma vítima de si mesma. Porque a sua mente, ela está toda codificada para te proteger de todas essas dores. E ao mesmo tempo, com isso, ele se mantém em alerta e você só consegue olhar para essas dores. Essas dores te paralisam o tempo todo. Então é o medo de ser julgada como foi julgada um dia. É o medo de ser rejeitada por um cliente, assim como você se sentiu rejeitada, seja pelos seus pais, pelos seus irmãos, eu não sei, pelos amiguinhos da escola. Eu não sei em que momento esse registro marcou a sua história. Esse registro te paralisou. Qual foi o acontecimento que paralisou? Eu já tive casos de clientes que também viviam essas inseguranças e que não conseguiam vender, não conseguiam expor. Estavam até pagando por plataformas para fazerem propaganda dos seus serviços e os clientes estavam chegando, só que na hora de passar o valor, na hora de passar o orçamento, ela travava. E durante um processo terapêutico, ela se lembrou de algo que aconteceu quando ela ainda era bebê. Foi uma lembrança, um lapso de memória, mas ela se lembrou que ali ela se sentia muito sozinha, que ela chorava muito e que aquele sentimento de abandono ainda hoje impactava negativamente a vida dela. Porque toda semana ela falava pra mim: Marjorie, toda semana eu sinto um sentimento de vazio, uma angústia, e isso me atrapalha, eu acabo querendo deixar as coisas pra amanhã, às vezes eu quero até cancelar trabalhos, eu quero cancelar clientes, porque eu me sinto tão mal, tão angustiada, tão vazia, um sentimento tão grande de vazio. E durante uma sessão ela chegou no momento em que aquele sentimento foi registrado e que estava gerando impacto negativo até hoje na vida dela. E aqui eu quero deixar bem claro que um processo terapêutico não é para encontrar culpados e dizer: está vendo? E você se tornar uma acusadora, sabe? Tá vendo? É por isso que eu faço isso, é por isso que eu estou vivendo isso, é por isso que eu nunca alcancei isso. Não é para você se transformar em uma acusadora e ficar justificando seus impulsos, seus maus comportamentos, enfim, toda essa paralisia porque alguém te fez algo. Não, é para você encontrar o porquê, tratar, aquilo parar de doer, se for preciso perdoar, tá? Se for preciso você perdoar, claro que todo esse processo é orientado por mim. E aí você se vê livre, porque o perdão é sobre você, não é sobre o outro. Mas qualquer coisa, me deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu fale sobre isso. Mas, enfim, entende que é pra você prosseguir na vida e que não te doer. Você pode até contar como testemunho, você pode contar para outras mulheres, pra ajudar outras mulheres a também terem clareza do que paralisam elas e etc. Mas não é pra você ficar presa nessa bolha de existe um culpado, tá vendo? Existe um porquê e você se manter ali como vítima. Não, não é para isso. É o contrário, é para que você saia desse lugar de vítima, para que você pare de viver as consequências daquele momento em que você foi de fato vitimada ou se sentiu como uma vítima, entende? Foi ferida ali. Porque não é como os fatos aconteceram, mas é como você sentiu naquele respectivo momento. Igual a minha cliente, ela chegou à conclusão de que, espera aí, a minha mãe precisava trabalhar. Ela me deixava com uma pessoa, acredito que era a madrasta dela, ela me deixava com uma pessoa e ia trabalhar, como as mães fazem hoje em dia. Então não foi um abandono específico, não foi. O que importa é como aquela criança sentiu e não o fato em específico. Consegue compreender? E aí o que é importante você entender? Que um corpo em alerta, ele não sustenta disciplina, ele não sustenta constância, ele não sustenta determinação, entende? Ele não sustenta motivação, porque todo esse sistema de alerta que é acionado na sua mente para te proteger, engole a motivação no primeiro gatilho de ameaça que a sua mente interpreta. Opa, peraí, você vai aparecer, vamos te proteger, te paralisa. Opa, peraí, aqui corre o risco de você ser humilhado, te protejo de novo. Então, não sustenta constância, determinação, frases de impacto, motivação. Você não vai conseguir com o seu corpo em alerta, fazendo de tudo para te proteger, porque essa é a função do seu cérebro, te manter viva. E em qualquer sinal de ameaça, a sua mente já envia comandos para o seu cérebro para te bloquear, para te proteger. É como se criasse um escudo. Então, a sua mente mesmo faz com que você recue, com que você paralise. Aí vem sudorese, ansiedade, tremedeira, gagueira, entende? Vem até desmaio, blackout, como se diz. Tá conseguindo compreender, boss? Tá ficando claro para você? Me deixa saber nos comentários. Eu vou amar receber seu feedback, porque o meu objetivo aqui é trazer essa clareza para você. Trazer luz àquilo que você não consegue enxergar, aquilo que você não vê
as pessoas dizendo, não vê as pessoas compartilhando por aí, né? Porque hoje se fala muito sobre casamento, sobre saúde emocional para que você não tenha um burnout, sobre ansiedade, sobre narcisismo e etc. E as empreendedoras estão assim: eu preciso de mais uma metodologia porque eu tô travada, eu preciso de mais uma especialização porque eu tô travada, eu preciso de mais isso aqui porque eu não consigo, eu preciso de mais... E elas estão exaustas, elas estão chegando no colapso, o burnout. Porque é o ápice da exaustão mental e emocional. Eu produzo e eu não consigo alcançar o meu resultado. Eu estudo, mas eu estou me sentindo culpada, eu estou me sentindo ansiosa, eu estou sentindo como se eu estivesse carregando um peso nas minhas costas, tem algo entalado aqui na minha garganta. Eu não consigo compreender o que é. Então esse é o objetivo desse vídeo. Então por isso que é tão importante você me dar o seu feedback aqui embaixo se tá ficando claro pra você. E nós já temos uma playlist, porque esse já é o terceiro episódio do Porquê Empreendedoras Precisam de Terapia. Eu vou deixar o link da playlist no final desse vídeo pra vocês, tá bom? E além de tudo isso, boss, mulheres que viveram, seja na infância, na adolescência ou até mesmo na vida adulta, situações semelhantes a essas que eu estou compartilhando aqui com vocês, normalmente são mulheres muito críticas, muito autocríticas, sabe? Elas têm um nível de exigência com si mesmas que são, assim, exacerbados. Elas são extremamente críticas, elas são extremamente exigentes, são extremamente perfeccionistas. E perfeccionismo não é uma característica boa. Não é, porque muitas vezes é o perfeccionismo que está te travando, te fazendo procrastinar. Muitas vezes é esse alto nível de exigência, esse alto nível de cobrança que sabota os seus resultados, que te trava, que te impede de continuar evoluindo. Todas essas clientes que eu mencionei aqui para vocês, de todos esses casos, elas conseguiram, durante o processo, criarem essa segurança interna, essa segurança emocional, e assim a autocrítica diminuiu, a procrastinação perdeu força, se tornaram mais disciplinadas, mais determinadas, colocaram a criatividade delas em desenvolvimento, reativaram a criatividade delas, passaram a gravar mais, a se expor sem medo. A produção de conteúdo fluiu com mais leveza e até se expressar ficou mais leve, entende? Como se tivesse tirado mesmo o peso das costas dessas mulheres. Então, boss, nesse episódio de hoje você aprendeu que insegurança nem sempre é falta de capacidade, habilidade, ideias, estratégias, talento, criatividade. Na verdade, tudo isso pode ser proteção emocional. E proteção emocional não se vence com cobrança, com alto nível de exigência, com perfeccionismo. Se trata com cura. Tudo isso é consequência negativa de uma ferida emocional que ainda não foi tratada, de um trauma que ainda não foi ressignificado. E talvez, assim como as minhas clientes achavam que o problema era elas, o problema era a voz delas, elas não conseguiam trabalhar com as ferramentas digitais. E assim como as minhas clientes chegaram para a primeira sessão acreditando que o problema era elas, pode ser que você também esteja achando isso, que o problema seja a sua voz, que o problema seja que você não tem habilidade para gravar um vídeo, que o problema seja que você não tem criatividade, que o problema seja, eu estou buscando na minha memória aqui falas delas, que o problema seja porque você não é uma pessoa extremamente organizada, ou que você não sabe se está no caminho certo, porque você sente um vazio, uma angústia, etc. Pois é, talvez o problema não seja você. E eu acredito que de fato não seja. E eu me arrisco a afirmar 99,99999% de que o que está gerando esse sentimento, que o que está te fazendo ter esses pensamentos são, na verdade, feridas emocionais que ainda não foram curadas. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo o link para a aplicação para o TRD Coa, a mentoria terapêutica que eu desenvolvi para empreendedoras que querem destravar o seu crescimento sem se perder e se tornar a empreendedora bem-sucedida, feliz, tanto pessoal quanto profissionalmente, como elas sempre sonham em ser. Esse processo é individual, é personalizado. Clica aqui, preencha a aplicação e eu entrarei em contato com você para te explicar mais. Te vejo no próximo episódio do Porquê Empreendedoras Precisam de Terapia. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com uma amiga sua que também é empreendedora. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de me deixar aqui embaixo um comentário, tá? E me dê aí sugestões do que mais você quer saber, o que te trava, qual é o seu maior desafio, o que te paralisa, o que mais te gera angústia. Me manda aí, coloca aqui embaixo, vai ser um prazer poder te ajudar ainda mais. Te vejo no próximo episódio, boss!